E aí, Fala, galera. beleza? Deixa eu pegar o fone aqui. Isso, pega aí. A gente esperar uns segundos aqui, o pessoal ir recebendo notificação. E aí vai, Tocar uma musiquinha enquanto isso. ó, boa nova presente. Aí, Só os massa. feras, Felipe. Muito massa. Boa noite, olha lá quem tá lá, ó. Tem que fazer uma engenharia para conseguir colocar o fone aqui em pé, né? Boa O celular em noite. pé com... Ui, vai dar tudo certo. Vai, com certeza. A gente está esperando mais para quem já está acompanhando. A gente vai esperar uns segundos assim, o pessoal vai recebendo notificação, vai entrando aí para iniciar o nosso papo dessa noite. Muito massa. Pessoal da Arte em Peso, boa nova aqui. Boa nova. O Éder, todo mundo aí. Temos que, assim que as coisas, assim que pudermos retomar as atividades presenciais, organizar um novo lítero musical. Verdade. Né? Né, Éder? Né, Felipe? Alex. Olha aí, o Alex entrou. Massa. Vou tocar uma musiquinha, né? Enquanto a gente Vamos aguarda lá. o pessoal aí. Vamos lá. Já que hoje o tema é música espírita, né? Vamos tocar a Atitude Cristã do Grupo GAN. Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Estrada espinhosa você percorreu, às vezes com pedras você escondeu. Acalme esse pranto, a culpa que dói. Eleva o semblante e se reconstrói. Ama, trabalha, espera, perdoa. A boa nova se ergue no bem. Que se doa, que se doa. Ama, trabalha, espera, perdoa. A boa nova se ergue no bem. Que se doa, que se doa. Querido, desdobre o joelho. Amigo, refaça a jornada. Querido, desdobre o joelho. Amigo, refaça a jornada. Persiga em si mesmo a força do amor. Descubra a cegueira, a causa da dor. Exale da alma, do fundo do frasco, perfumes do campo, da flor de damasco. Ama, trabalha, espera, perdoa. A boa nova se ergue no bem. Que se doa, que se doa. Ama, trabalha, espera, perdoa. A boa nova se ergue no bem. Que se doa, que se doa. Querido, desdobre os joelhos. Amigo, refaça a jornada. Querido, desdobre os joelhos. Amigo, refaça a jornada.
Carol, Juliano chegando. Bem-vindos. Massa. Buenas. Vamos mais uma? Vamos lá. Toca a Vamos ficha. mais uma, então. Vamos tocar uma calminha aí pra gente já fazer a prece, né? Cantada. E aí começamos o nosso estudo. Bora. Pascom chegando agora. Mar da vida. Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufrague em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros resistem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar. Issa as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em seu vogar. Que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com um instrumento que se chama amor. Oh, oh, oh. Isso aí, galera. Bem-vindos à nossa live da quarentena sobre música espírita. Então, esse assunto de música, arte, né, ainda é um assunto muito recente dentro do meio espírita, né, Felipe? E apesar disso, ele também tem tomado uma dimensão cada vez mais com maior importância, né? Tem a impressão assim é que cada vez mais o movimento tem se dado conta do grande potencial, e acho que para além de perceber o potencial, mas constatar o quanto a arte é um instrumento de divulgação, de espalhamento, de difusão da doutrina espírita. Eu acho que talvez em muitos lugares isso não tenha sido ainda captado e percebido. Mas como a gente vai até conversar hoje, isso já se encontra até como diretriz da Federação Espírita Brasileira, né? Então, é necessário que cada vez mais os centros percebam que hoje fazer arte na casa espírita, e como a gente hoje fala especialmente da música, utilizar a música na casa espírita ou no centro espírita, no trabalho espírita, é algo que é diretriz de divulgação do espiritismo, né? É o que o Felipe ali falou, né? Pelo Leon Denis, a gente está atrasado uns 100 anos aí, né? E, então, já desde a época de Kardec, já se tinha essa consciência da importância da arte, mas foi uma parte que meio que se apagou, né?
Então, a gente vê uma supervalorização da mediunidade, dos trabalhos mediúnicos, mas a arte, a evangelização, esses temas acabam ficando muitas vezes secundários nos centros espíritas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre arte, né, baseado neste livro maravilhoso de Leon Denis, que chama Espiritismo da Arte. Então, alguns temas aqui que a gente separou para falar, sobre senso artístico, espiritismo, nova fonte de inspiração. Aí a gente entra na música espírita, né, e vamos falar da importância da arte na religião, e também teremos, né, uma análise da música Vestes do Amor para finalizar. Então vai ser teoria e prática aqui na live de hoje. A música calma, com certeza. A Cici, linda, maravilhosa. Então, pessoal, para começar, a gente vai falar um pouquinho do que é senso artístico. Então, nesse livro de Leon Denis, um espírito que se denomina esteta fala que é muito natural os sons, os perfumes, os raios de luz, as cores, tudo isso é muito natural para a gente. E tudo isso faz parte do senso artístico. Dentro de nós tem essa correspondência, a gente vai fazendo a analogia da luz, do som, só que dependendo do nosso grau de elevação, todos esses componentes se tornam mais ou menos conectados. A gente vai entendendo melhor a harmonia das luzes, cores, sons. Cada vez que a gente evolui, a gente vai entendendo mais sobre isso. Então, ele fala que isso é o senso artístico, é a capacidade de perceber o belo sob todas as formas. Então, um senso artístico que percebe a luz de uma forma diferente, o senso artístico que percebe o som de uma forma diferente, cria músicas. Então, é a maneira então, de perceber o som, a luz, as formas e harmonizar tudo isso. E aí, então, baseado nessa definição, a gente pergunta por que que tem pessoas que nascem com um senso artístico tão desenvolvido e outras com um senso artístico não tão desenvolvido? Por que, né, que Van Gogh é capaz de pintar um quadro lindo assim? Por que que Mozart é capaz de criar músicas lindíssimas? Por que que o Tim toca o violão, né? Que eu digo que a mão dele é uma aranha, que a gente olha e ele está tocando assim, né? O Guga que está assistindo aí também, né? Então, por que que tem pessoas que têm tanta facilidade para a arte e outras não? E essa foi uma pergunta que Kardec fez no Livro dos Espíritos, que é a questão 118. E aí os espíritos, eu gosto dos espíritos respondendo, gente, eles dão um monte de tapa na cara, né? Eu gosto. E aí eles falam assim, ó, só tem duas opções. Ou Deus fez uns mais perfeitos que os outros, ou isso foi adquirido através da encarnação. Então, não existe dom, não existe... a pessoa nasceu com o dom. Esse dom que a gente chama são horas de dedicação. Então, quando a gente olha ali, né, boa noite, Márcia, quando a gente olha ali uma pessoa tocando tão bem, cantando tão bem, pintando tão bem, e a gente se pergunta de onde veio? Veio de horas, muitas horas de dedicação. Então, eu adoraria tocar violão igual o Tim, né? Mas eu não tô a fim de ficar umas 4, 5 horas por dia, no mínimo, tocando para chegar nesse nível, né? Porque a gente imagina quantas horas, quantas encarnações se dedicando àquele fim para poder chegar no belo que a gente observa, né? E aí o mesmo espírito, esteta, fala no livro que é isso que a gente define como talento, como gênio, né? Então, toda vez que a gente enxerga um gênio, são vidas e vidas de desenvolvimento, são vidas e vidas de dedicação àquela arte, né? E assim acaba compreendendo melhor a harmonia, a beleza eterna. Eu que digo como é aprender um pouquinho de violão. Sim, né? Tão difícil. A gente olha tocando, parece que é tão fácil, né? Mas vai fazer uma pestana para ver
que é difícil. Então, exige muita dedicação mesmo, né? Mas Deus não cria ninguém mais perfeito que ninguém. Então, é dedicação mesmo. E aí, na questão 220, Kardec pergunta também, se o espírito mudando de corpo pode perder algumas faculdades intelectuais, ou seja, deixar de ter o gosto das artes, por exemplo. E aí os espíritos respondem que sim. Em dois casos. Ou se a pessoa utilizou mal essa inteligência. Então, digamos que eu fui um artista, mas eu utilizei daquela minha inteligência para o mal, ou um cientista que utilizou para o mal. Então, pode ser que de alguma forma venha bloqueado esse conhecimento. E uma outra razão seria porque essa faculdade pode permanecer adormecida. Então, digamos que, vou dar um exemplo de Chico Xavier, né? Chico Xavier, ele olhou para um piano e ele dizia que queria tocar. E aí Emmanuel falou para ele, não nessa vida, filho. Sinto muito. A Ivone passou por isso também. A Ivone Pereira, Também, ela relata, também, né? verdade. Ela tinha Verdade. isso, ela foi e ele disse, não, a tua tarefa nessa reencarnação exige uma dedicação muito intensa. E o tempo que tu dedicaria seria necessário para tu aprender, né, e desenvolver, nessa encarnação não vai dar. Então, é a noção do espírito imortal, né? Que é tipo assim, a gente não dá conta de fazer tudo numa encarnação. A gente vem com certas finalidades, certos focos naquela reencarnação, né? E isso mostra uma elevação também da pessoa saber renunciar, né? Saber renunciar a um desejo em prol de algo maior. Em prol da sua própria evolução. E o que consola é que a gente tem a vida eterna, né? Então a gente pode começar um pouquinho hoje, aprender essa vida a fazer pestana no violão, na próxima vida a gente evolui mais um pouquinho, se tiver mais tempo para dedicar aquilo. Então a gente, nesse livro mesmo, fala que todos os espíritos, sem exceção, aprendem a arte ou passam pela arte nas suas existências. Então é uma parte, é algo essencial no desenvolvimento do ser. E aí, falando um pouquinho de inspiração, quer falar, Felipe? Eu ia só fazer um comentário, né, exatamente sobre isso que você está falando, né, de como a gente vai passando em diferentes expressões da arte, e mesmo do desenvolvimento, né, do intelecto e do conhecimento. Eu peguei um trechinho aqui do livro da Ivone Pereira, que é Devassando do Invisível, em que ela relata da amizade dela com Chopin. Com talvez um dos maiores, né, músicos. Bem de boa, né? Bem... Meu amigo Chopin, né? Assim, eu convivia com ele, assim, e ela conta do primeira vez que ela encontrou, que o Charles levou ela e ela encontrou com ele, então ela passou a ter uma amizade e eles conversavam e trocavam e tal. E aí... mas o detalhe que eu queria chamar agora, depois eu quero falar uma outra coisa sobre essa experiência dela com Chopin, mas agora eu queria ressaltar o seguinte, ela diz assim, ó, que ele serviu como gênio inesquecível às belas artes, à arquitetura, à pintura e finalmente à música. E aí olha o que ela fala, que parece ser o ponto culminante das artes em nosso planeta. O ápice da sensibilidade que um gênio da arte pode galgar no estado de encarnação. Palavras da Ivone. Interessante, né? Como que ele passou por vários... E aí, esse detalhe eu achei interessante, que ela fala que a música, ela não sacramenta a questão, né? Ela diz, parece ser o ápice do desenvolvimento artístico, assim, né? E aí, talvez a gente possa pensar mais à frente aí, por quê, né? Uhum. É bastante comentado isso nesse livro, Espiritismo na Arte, que das artes a música é a que mais consegue tocar a alma. Então, depois a gente comenta mais essa questão, né? E aí, então, a gente fala de música espírita, né? O que é a música espírita? O que diferencia a música espírita, né? Da música cristã, de outros tipos de música. E então Leon Denis coloca aqui no livro que até o momento, né, que foi escrito o livro, o homem se inspirava no mundo visível, no mundo tangível. Então a arte
Se a gente for olhar no museu, se a gente for olhar dentro da música, a gente encontra muitas obras que estão focadas na natureza, que estão focadas no dia a dia, que estão focadas naquilo que a gente enxerga, que a gente conhece, né? Então, a arte até esse momento teve uma ampla divulgação do contato do homem com a natureza. E aí, a diferença da música espírita é que se abre um mundo completamente novo. Então, o Leon Denis comenta da questão da fonte de inspiração. É uma vida ignorada, como ele coloca. Camila, Maura. É uma vida ignorada que agora se abre aos nossos olhos. Então, é um mundo mais rico, mais abundante. A gente tinha antes a noção do céu e do inferno. Agora a gente tem a noção de que o inferno não existe. Que o inferno a gente tem dentro da gente, através das nossas criações. A gente tem a noção, em vários livros, descrições do que são os mundos felizes, né? Então, quanta inspiração a gente pode ter desses relatos, e também relatos de além-túmulo, né? Então, realmente, é um mundo novo, é uma riqueza nova que se abre aos nossos olhos e que se torna uma fonte de inspiração. Quantas letras de música, né? Quantos poemas a gente pode tirar de todas essas histórias que a gente recebe, né? Quem tem mediunidade e consegue estar mais próximo, né, do mundo invisível, enxergando, ouvindo, né? Quanta inspiração e histórias tem para contar através da arte. É o mesmo ponto de vista que o Espiritismo traz para a vida e que nos amplia os horizontes, faz a gente entrever a vida com olhos esperançosos, com muita esperança, com a compreensão né, do que nos cerca, do que nos acontece no mundo, na vida, e transporta isso para essa arte. Então essa arte passa a expressar toda essa forma de ver o mundo, de ver a vida, de ver as relações, né? Então, desde a influência dos espíritos desencarnados sobre os encarnados, a nossa relação com a harmonia, com as vibrações, com os fluidos, os mundos habitados, a pluralidade dos mundos habitados, as reencarnações, os reencontros no mundo espiritual, tudo isso passa a ser objeto dessa arte, né? Então, é um olhar que reflete também esse ponto de vista de espiritualidade, né? Esse ponto de vista de horizonte mais amplo. Eu acho... A gente enxergava, né, o mundo de uma forma e agora a gente enxerga o universo de uma maneira muito mais ampla. Então, é uma mensagem muito rica para ser passada, né? Eu coloquei até aqui a camiseta dos nossos amigos lá de Torres, da Borboleta, porque aqui no material que a gente utiliza nas oficinas aqui da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que o pessoal tá todo aí, tem uma galera aí, a Márcia que tá aí, que é a coordenadora aqui da assessoria. Eduardo, agora, Eduardo de Santa Catarina. Olha aí, que legal. A Márcia que está aqui também acompanhando, que coordena aqui a assessoria de arte, aqui e o pessoal que participa também, está aqui o Guga também. Tem aquela questão, né, que a pergunta que é feita que o Kardec faz para o espírito Alfred Musset, e que fala, e que quando ele responde, ele faz a comparação com a borboleta, né? Ele compara a arte, o Guga está colocando a borboleta aí, que a pintura, a escultura, a arquitetura e a poesia se inspiraram sucessivamente nas ideias pagãs e cristãs. E aí ele diz assim: podeis dizer-nos, depois da arte pagã e cristã, se haverá um dia arte espírita? E aí a resposta é que a pergunta já é respondida em si mesma. Ele diz: o verme é verme, torna-se bicho da seda, depois borboleta. Que há de mais etéreo, de mais gracioso do que uma borboleta? Pois bem, a arte pagã é o verme, a arte cristã é o casulo, a arte espírita será a borboleta. Porque essa transformação, né,
essa transformação também na nossa forma de ver a vida, na nossa forma de compreender o nosso progresso, não é diminuir. Eu acho bacana porque não é uma questão de diminuir o que veio antes, mas é entender que a vida é essa constante transformação, esse constante olhar para a vida. É meio que na mesma linha que veio Jesus, né? Eu não vim destruir a lei, vim dar-lhe seguimento. Então, quando Jesus veio... Bom, Jesus mesmo conversava com os mortos, né? Então, quem quiser refutar isso, vai falar com Jesus, porque ele lá falava com os mortos. Então, é um mundo novo que se abre, né? A gente está legalizando isso agora, né? Com o Espiritismo. Então, é um mundo novo de inspirações, né? Tá caindo aqui. É isso aí. Então, essa é uma fonte de inspiração, né? O Espiritismo em si, todas as ideias espíritas. E o Espírito Esteta também comenta que para tornar essa inspiração mais bela, mais elevada, é preciso impregná-la de ideal e de fluidos que emanam do foco divino. E aí, o que ele quer dizer com isso? Que a gente pode, além de se inspirar no Espiritismo, receber inspiração do alto. E aí, eu gostei muito da frase que ele escreveu assim: vós sabeis que os amigos invisíveis velam pelos seres que eles sentem que são dignos de serem protegidos e encorajados. Felipe, comenta essa frase. Não, eu acho que é assim, ó, vamos guardar essa frase, porque depois, Guarda, então. quando a gente estiver eu vou esquecer. analisando... Não, eu vou lembrar. Você não esquece, então. Então tá bom. Eu não sei como que o Divaldo, ele começa uma palestra, e daí ele fala, e depois ele volta. Eu não consigo, então. Não, então, porque guarda depois, na hora da análise da música, da passagem, da cura, tem uma parte que fala sobre isso, que fala sobre a sintonia. E aí a gente volta nela. Volta. Guardem isso aí. Beleza. Também, a galera que está assistindo. Deixa isso aí. Então, é mais ou menos assim, a gente está criando uma música. A gente tem a oportunidade de dizer, essa música é minha, ou essa música eu estou fazendo em conjunto. E aí isso se torna um trabalho de humildade para quem cria. E é meio que uma escolha, né, Felipe? Porque eu posso escolher eu criar e eu dizer eu sou o autor da minha música, ou eu posso pedir inspiração. Então, imagina assim que eu estou aqui criando uma música e aí chega, né, alguém que sabe muito mais de música do que eu, né? Chega o Guga aqui do meu lado e fala assim, não bota o sol com nona, né? Faz uma coisa diferente ali. E aí eu vou escutar, não vou escutar. Então, a gente tem a oportunidade de ter essa influência de espíritos que estão muito mais acima da gente. E, né, não é para desanimar, mas a gente está em provas e expiações, né? Ainda tem mundo de regeneração ditosos para depois chegar, né, nos mundos perfeitos, né, que são onde estão os Cristos. Celestes, né? Então, ainda tem uma caminhada aí, né, para a gente aprender a questão da harmonia. E os espíritos falam muito isso, que a música que a gente tem aqui ainda é um rascunho de uma música celeste. A gente ainda não tem noção do que é isso, né? Mas, através de alguns gênios aí que pisaram na humanidade, a gente já tem noção do nível de inteligência, né? Pega um Mozart aí, um Bach, né? um músico de destaque, a gente tem noção da inteligência e do quão diferente é o pensamento daquele espírito em relação ao dos outros, né? E aí a gente pensa o quanto a gente pode receber de influência desses espíritos mais elevados se a gente estiver dispostos a receber, né? E então, mais do que qualquer outro... Ia comentar, né, que é importante isso na depuração do sentimento,
do artista também. E da intencionalidade dele. Especialmente para falar em relação à arte espírita. Né? Porque qual a intencionalidade que a gente está colocando na obra, na criação, na apresentação, isso fala muito em relação a essa sintonia, a essa inspiração. Né? Até o trecho que eu achei aqui, que a Ivone vai comentar sobre essa questão, ela fala que eu vou achar aqui o trechinho certo, que eu acabei perdendo aqui. Mas ela fala da importância do cuidado com o sentimento. O quanto que o sentimento em si, por exemplo, se ele vai carregado de vaidade, se ele vai carregado de egoísmo, ou com uma intencionalidade que não seja aquela boa intenção, aquela boa vontade, a alegria de compartilhar aquela visão de vida, de mundo, aquela sintonia ela começa a ficar comprometida. Então, é importante que o nosso sentimento e a nossa intenção ao produzir essa arte, enfim, seja ela qual expressão for, mas a música também, né? Seja um sentimento puro, uma intenção boa, né? Tá todo mundo rindo aí, ó. Não só brincando. O pessoal não tá nem prestando atenção, né, Felipe? Ó, o Guga tá com a bola toda, eles são queridos demais, obrigada. Só queria saber fazer o dedilhado do Guga, mas vou levar uma encarnação para aprender. Pegando o violão 5 horas por dia conseguem. O Guga é fera mesmo. Então, Felipe, mas justamente... Você ia falar? Não, fala. Diga lá, vai lá. Justamente isso que você entrou aí, foca no pandeiro. É a Bia que tá aí? Caraca, é a Bia? É a Bia, Bia, querida. Rapaz, que legal. Uhum. Então, depois indiquem playlists de música espírita. Sim, tem um Dropbox, inclusive, do DM, que tem várias músicas espíritas. As mais tocadas em São Paulo, né? Porque cada lugar tem as suas mais tocadas. Então tem as mais tocadas em São Paulo, que é importante para os eventos, né? Aí, então, justamente nesse ponto que o Leon Denis entra, que a consciência dessa colaboração dá a medida da nossa fraqueza. Ela nos faz compreender qual parte cabe à influência de nossos irmãos mais velhos, de nossos guias espirituais, daqueles que do espaço se inclinam sobre nós e nos assistem em nossos trabalhos. Então, ela nos ensina a ficar humildes no sucesso. Humildes no sucesso. Então, falou em música espírita, humildes no sucesso. Por quê? Prossegue Leon. A vaidade, que é defeito de muitos artistas, torna o seu espírito insensível e afasta as grandes almas que concordariam protegê-los. O orgulho forma uma espécie de barreira entre nós e as forças do além. Então, é mais ou menos assim, tem um professor maravilhoso que quer colaborar com a gente, tá ali prontinho para colaborar. Agora, se a gente estiver orgulhoso, vaidoso, querendo aparecer mais do que a mensagem, o professor já vai embora, porque não é o jeito que eles trabalham, né? O Benício é a nossa esperança na arte. Ai, que amor! Ai, muito lindo, Benício, gente. Eu aguento essas crianças. Parece, né? A Carol canta pra caramba, aí né? o Felipe também trabalha, faz no Litera Musical. Todo mundo é artista aqui, gente. Isso aí. Aí aqui tem umas falas, uma fala de Beethoven, que é uma carta que ele escreveu a uma amiga muito íntima que chamava Bettina. E ele fala assim: eu me sinto forçado a deixar transbordarem de todos os lados as ondas de harmonia que provêm do foco da inspiração. Tento segui-las e as agarro apaixonadamente. De novo, elas me escapam e desaparecem entre a multidão das distrações que me cercam. Logo, eu volto a agarrar a inspiração com ardor. Arrebatado, multiplico todas as suas modulações e no último momento triunfo com o primeiro pensamento musical. Devo viver sozinho comigo mesmo. Sei bem que Deus e os anjos estão mais perto de mim e minha arte que os outros.
Comunico-me com eles e sem temor. A música é uma das entradas espirituais nas esferas superiores de inteligência. Beethoven, então, completamente espiritualizado, né? Excelente colocação de Leon Denis, a vaidade bloqueia os sentimentos. É isso aí, a gente acaba focando tanto no eu e aí não consegue captar a harmonia que tá no universo, gente. O universo é a harmonia. Então, ali como cita Beethoven, ele tá lá fazendo qualquer coisa, quando vem a inspiração. E aí a inspiração vai embora. Meio que ele escutou aquela sinfonia maravilhosa, foi embora. Por quê? Porque a harmonia está no universo. Tá aí prontinha, e esses amigos espirituais que estão prontos a nos influenciarem, eles estão prontos a nos influenciarem. É só a gente estar ligado para escutar. E Mozart também escreve: dizeis que gostarias de saber qual a minha maneira de compor e qual é o meu método. Verdadeiramente, eu não posso vos dizer mais do que o que eu vou falar, porque eu mesmo não sei nada a respeito e não consigo me explicar. Quando estou com boa disposição e completamente só durante meu passeio, os pensamentos musicais me vêm em abundância. Não sei de onde vêm esses pensamentos, nem como eles me chegam. Minha vontade não tem nenhum poder nisso. Então, imagine lá, Mozart caminhando, né? Tá lá dando o passeio dele. Quando vem pensamento musical. Então, né? Quem já escutou aí uma sinfonia de Mozart, negócio complexo. Então, ele tinha essa capacidade de perceber uma harmonia complexa que está no universo, né? E aí, também na Revista Espírita, o Rossini, né, e em Espírito, que foi um compositor italiano, comenta um pouco sobre o que é a harmonia. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Gi, na próxima encarnação aprenda a usar o diafragma. Gente, que ela fala desse diafragma, meu Deus. Gi, vai aprender sim. A gente vai fazer uma live do diafragma. A Gisiane falou: a vaidade cega os homens e acaba com qualquer intenção positiva. Exatamente. Exatamente. A partir do momento que a gente quer fazer um trabalho para o próximo e começa a ter a vaidade, a gente já não está mais fazendo trabalho para o próximo, né? Já perdeu o propósito. E aí Rossini fala um pouco sobre a harmonia. E ele fala assim: a harmonia é tão indefinível quanto a felicidade, o medo, a cólera. É um sentimento. Não se compreende senão quando se possui, e não se possui senão quando se adquiriu. Então, uma frase que parece redundante, mas é isso. Como que eu vou explicar harmonia para quem não tem harmonia? É isso que ele quis dizer. Então, a gente ainda não está no nível, né? No nível de compreender a harmonia. E a música, ele coloca como uma causa secundária da harmonia. Então, às vezes, a gente confunde, né, a música com a harmonia. Mas a harmonia é um sentimento. Então, o que ele quer dizer? Pode ser que tenha uma música maravilhosa, super harmônica, mas alguém escute e não cause nada na pessoa. Uhum. Por quê? Porque a harmonia não está nela. Não é um sentimento que está nela. Então... Raiz, tem uma cena que eu havia... Comecei a assistir há um tempo atrás. Assisti alguns episódios de uma série que é Mozart in the Jungle. Que é o cara como se ele fosse um novo Mozart, assim mesmo. Ele é um jovem gênio e que assume a Orquestra Sinfônica de Nova York. E o cara é um gênio e tal. E aí tem uma cena em que ele tá andando na rua, assim, tá no carro. E aí ele fecha os olhos e ele começa a ouvir todos os sons da rua. Em plena avenida daquelas de Nova York, assim, e som de tudo que é carro, e ônibus, e chave, e não sei o que, tudo que é som. E ele fecha os olhos e aquilo começa na cabeça dele a virar uma sinfonia. E ele começa a perceber todos aqueles sons da cidade, aquela agitação, tudo na cabeça dele se transforma numa sinfonia, assim. Porque é isso. A harmonia está nele, de forma que ele consegue perceber em tudo que está acontecendo música. Para ele tudo é música, né? Tudo
vibração, sabe? São ondas e tal, e ele começa, e ele fecha os olhos, ele entra naquela vibração e tal, e todos os sons para ele se transformam numa sinfonia. Não sei, me parece que talvez seja por aí, né? A harmonia tá nele, de forma que ele olha. Bem isso, eu acho que a harmonia está muito ligada ao nosso processo evolutivo, né? Porque quando a gente fala em, hoje eu tô em harmonia, pode estar o mundo lá fora caindo e eu estou bem. Então, é a questão dele estar enxergando o mundo de uma maneira diferente, né? Ele está enxergando o mundo de uma maneira harmônica. Então, ainda é um conceito complicado pra gente, mas eu acho que é mais ou menos por aí o caminho, né? Também não vou falar muito bem sobre harmonia, porque, né? Se os espíritos já disseram que é difícil explicar, é porque a gente ainda não compreende bem, né? E aí ele falou que da mesma forma como a música exerce uma influência sobre a pessoa, aquele que faz música exerce uma influência sobre a música. Então, a alma virtuosa que tem a paixão pelo bem, do belo, do grande e adquiriu harmonia, produzirá obras-primas capazes de penetrar as almas mais encouraçadas de comovê-las. Então, quanto mais se dá o nosso desenvolvimento, a nossa harmonia, mais a gente vai ser capaz de tocar corações com a nossa arte. E aí, então, falando um pouco, né, da música, a Nath, oi, Nath. E aí, falando então um pouco de música, né, no livro ele comenta que o canto e a música, na união, podem produzir a mais alta impressão. Então, quando a música é sustentada por nobres palavras, né, a harmonia pode elevar a alma até regiões celestes. Então, quando a gente escuta uma música no dia a dia, né, que fala, como foi dito anteriormente, né, das questões da Terra, né, das nossas questões da Terra, são músicas que nos fazem sentir bem, que nos fazem relaxar, né, que dão um up, né, no nosso dia a dia. A gente usa a música como uma ferramenta para dar um gás, né, no dia a dia. Mas a música, quando sustentada por nobres palavras e com uma boa harmonia, pode elevar a alma às regiões celestes. Então, é mais ou menos assim, a gente pode se desligar por um pouquinho da Terra e sentir um pouquinho do que é um mundo feliz ali, do que é a harmonia do mundo feliz, se a gente trabalhar com a música espírita, né? A música cristã, religiosa em geral. E quer falar alguma coisa, Felipe? Não, eu estava lembrando de várias vezes em que a gente experimenta isso, né? De tu tá num padrão vibratório, tu tá numa determinada emoção, a emotividade, e aí quando tu coloca uma determinada música, uma música que tu tem uma predileção e que ela traga uma mensagem, é impressionante o efeito dela, né? O quanto ela te tira daquele estado e te coloca num outro patamar. Exatamente, é uma forma de prece também, né? É uma prece também, essa sintonia, tu prestar atenção naquelas palavras, naquela harmonia e tal, tu entra em sintonia, tu tá em oração ali. Então o efeito prático disso a gente percebe de forma muito intensa, né? Muito forte. Sim. E é exatamente essa questão de harmonia e ritmo, né? A gente entra também no tema poesia. Existem estudos que falam que Jesus falava por poesia o tempo todo. Isso. Então, imagina uma pessoa que fala por poesia o tempo todo, gente. Em compasso, né? Em compasso. Bonitinho. A poesia na região, né, do Cristo era de outra maneira. Não era como a gente faz a poesia com compasso. Tem outra estrutura. Mas ele usava essa estrutura da época e falava por poesia o tempo todo. Então... No livro, o Haroldo, no livro Parábolas de Jesus, Texto e Contexto, ele fala um pouquinho disso. Que a fala de Jesus, ela era o tempo inteiro imersa na poesia hebraica e que, dependendo do teor da fala, ela tinha compasso marcado.
É que, por exemplo, uma fala que era uma espécie de repreensão, ela tinha sempre o mesmo compasso. E uma fala que é consoladora, ela tem um outro compasso, que é sempre o mesmo. É como se fosse assim, uma nota mais utilizando a mesma consoladora. estrutura, né? Isso, Isso. exatamente. É como se fosse música mesmo. E aí, claro, Exatamente. sugere um estudo mais aprofundado, né? Mas é pra gente ver E que aí aqui, não é nem como se fosse. Esse aqui, deixa eu ver. Eu não notei qual o espírito que colocou, que fez essa colocação. Mas tá escrito assim, a poesia, na realidade, é apenas uma forma de música. Então, segue as mesmas leis do ritmo, de vibração, são as leis da vida em seus estados superiores. Então, é como se Jesus estivesse cantando o tempo todo, né? Através da poesia. Né? Imagina, né? A pessoa... Quantos tentaram fazer ele se irritar, tentaram fazer ele a, pró xingar. a própria vida de E Jesus é um litro musical. então, verdade. E ele respondia sempre com poesia. Então já vê a grandeza do ser, né? Imagina Fica alguém aí lá o te dar uma próximo. fechada no trânsito e você faz uma poesia, né? Uma Para música. responder, não tem como, né? Tipo, o nível, Que é outro beleza. nível, né? Então, a poesia. E aqui fala como era comum antigamente, que o poeta era ao mesmo tempo cantor, músico, porque é tudo a mesma coisa, né? Tudo é música, tudo é ritmo, né? Vibração. Uhum. E então eles colocam também que o cântico produz uma dilatação salutar da alma, uma emissão fluídica que facilita a ação das potências invisíveis. Então, é bem o que o Felipe falou, né? A gente está num humor e, de repente, a gente escuta uma música. A nossa alma dilata e as potências invisíveis conseguem agir melhor sobre nós. Então, quando tá na bad, né? Coloca uma musiquinha lá, espírita, com uma letra boa, e aí a gente já sabe o que vai acontecer. A nossa alma vai dilatar e os nossos amigos espirituais vão conseguir melhor agir sobre nós. Nos meus comentários aqui. Isso Meta aí. de vida, fazer poesia repreensiva quando me fecharem no trânsito. Isso aí, Nath. Eu não sou muito boa com as palavras, então vou tentar cantar quando alguém me fechar no trânsito. As notas musicais viram luz na frequência não audível, ultrassom. A gente vai chegar lá, Felipe. Vamos chegar lá. Pô. O que mais aqui? Mas sabe que esses dias um cara me fechou e eu dei uma buzinada e tive que, inclusive, parar. O cara abriu a janela e colocou a mão pra fora e pediu desculpas. Fiquei tão feliz. Uma raridade, né? Ele devia estar ouvindo Né, cara? música espírita no carro. Devia. Tava ouvindo música E espírita. aí, continua Leon Denis. Não há cerimônia religiosa verdadeiramente eficaz e completa sem o cântico. Quando a voz pura das crianças e dos jovens ressoa sob a abóbada dos templos, dela se desprende como que uma sensação de suavidade angélica. Então é bem comum, né? A gente lê, né, relatos das reuniões na espiritualidade que são abertas por um coral. Né, que De são abertas crianças no e tal. canto. Então, é isso, né? Não há cerimônia religiosa verdadeiramente eficaz e completa sem o cântico. Então, ele colocou como uma necessidade das nossas cerimônias religiosas, das nossas reuniões espíritas, terem uma musiquinha, né? Para Tem harmonizar. Eu me lembrei agora de uma cena de um filme, de um dos meus filmes favoritos, que é o filme Contato, que é baseado no livro do Carl Sagan, né, os maiores astrônomos, e o filme é sensacional. E aí tem uma cena do filme em que a protagonista, que é uma radioastrônoma, ela tá no espaço, assim, e ela tá numa região muito distante, ela tá num aparelho que foi construído, enfim, resumindo, né? E aí tem um momento em que ela vê, assim, um evento celeste, assim, que é tipo de é uma espécie de uma galáxia inteira, mas é um evento celeste, assim.
E ela faz o rosto dela, ela fica assim maravilhada e ela diz assim: não deviam ter mandado um cientista, deviam ter mandado um poeta. Cara, é tão simbólico e significante essa fala dela. É porque ela fica assim, ela não consegue descrever o que ela está vendo. Ela fica tão maravilhada com a beleza daquela visão do universo, daquele evento celeste, que ela diz: deviam ter mandado um poeta, um artista. Não deviam ter mandado um cientista. É muito simbólico, sabe? É muito bacana essa cena. Vale a pena ver. Quem gosta de filmes de espaço, vejam o filme Contato, que é maravilhoso. A arte, né? A arte nos A arte, fazendo refletir. a arte aí que está nos ajudando a sobreviver nesses dias aí em casa, né? Muitos filmes, muitas séries, muita Pô, música, muito muita arte, estudo. muito estudo, que faz parte, né? Fonte de inspiração para a arte. Então, aí a gente entra um pouquinho no tema da importância da arte na religião, né? Como a gente já falou, Leon Denis coloca como necessária a música dentro das reuniões religiosas e a arte seria a busca do belo fazendo o bem, né? Tem até a música. Vamos ver aqui, ó. Hoje vi um post que, inclusive, as disciplinas que têm menos CH na escola, arte e educação física, estão sendo as mais valorizadas nessa quarentena, né? Bacana. E então, essa busca do belo fazendo o bem nada mais é do que a procura por Deus, né? Porque se a gente parar para pensar qual que é a maior beleza que existe, é Deus. Ele é a maior perfeição que existe. Então, a arte se eleva quanto mais a gente busca Deus. E no livro também comenta que a arte, bem compreendida, é um poderoso meio de elevação e de renovação. É a fonte dos mais puros prazeres da alma. Ela embeleza a vida, sustenta e consola na provação. Então, isso a gente já tinha comentado antes, né? De como a arte é capaz de mudar a nossa vibração e também uma fonte fecunda de instrução. Quanto a gente pode aprender e passar uma mensagem através da arte. Isso é essencial dentro da arte espírita. Porque, às vezes, a gente enxerga a arte como um show, como uma... A gente usa a palavra mostra, né? Mostra de arte. Mas eu estou mostrando o quê? Eu estou mostrando só a arte? Né? Quando a gente fala numa mostra de arte espírita, o que eu quero mostrar? Qual é o meu objetivo ali? Eu estou mostrando o quê? É a arte em si ou estou mostrando uma mensagem? Né? O meu objetivo é atingir quem com o quê? Né? Então é uma... A gente tá chegando, vai fechar uma hora agora, e como tem a limitação do Instagram, a gente vai precisar encerrar essa live e a gente já começa em seguida. A gente só encerra porque o Instagram tem a limitação de 1 hora da live, e aí a gente já inicia outra. Então, o pessoal que está acompanhando, a gente vai encerrar só porque o Instagram limita o tempo e a gente já vai iniciar outra. Daí voltem aí para continuar, que a gente vai continuar o papo fazer e em isso aí. seguida vem a música Vestes Versus do do Amor. amor. Isso Vou aí. encerrar aqui só porque tem a limitação, gente. A gente já vai abrir, tá? Voltem lá, voltem, não vão embora. Ah, esse pessoal é de fé, galera é de fé, todo mundo voltando, muito bem. Massa.
Eu soube que no final a Carol vai fazer uma live hoje à noite tocando piano. Ah, é? Vai, Opa! ela disse que vai tocar piano hoje, vai tocar a música do La La Land. La La Land. A cara já não deve mais aguentar a música do La La Land de tanto Não! que você pede, né? Na Na próxima. próxima, ó, vou cobrar, vou cobrar. Massa. O próximo Litera Musical vai ser Jesus. Vai ser Jesus falando em música, assim. Vai ser um musical. Nossa, hein? Só Poema, musical. música. É, Musical, boa. Fazer um musical, só musical. Isso. só Adoro musical. musical. Bem Disney. Então tá, pessoal, vamos Vamos dando lá. seguimento, o pessoal tá entrando aí. E então, chegando ao final aqui, né, da importância da arte, né, pra gente partir pra prática, cantar e analisar a música Vestes do Amor. E Leon Denis comenta, na verdade o Espírito Esteta comenta que na Terra é pelo pensamento oral ou escrito que se comunica a fé que se instrui os homens. Porém, no espaço, nos dizem os nossos guias. Então, esse espírito, Esteta, ele não deu um nome, né? Mas pelos conhecimentos dele, pelo que é comentado em todo o livro, já dá para ver que ele entende de harmonia, né? Alguma coisa ele entende de harmonia. Muita coisa. Então ele fala assim, porém no espaço nos dizem os nossos guias. Então, os guias dele, né? Que estão acima dele, falam que a música é a expressão sublime do pensamento. Então aqui a gente se comunica com a oratória, né? Por escrito. Mas em esferas mais elevadas, a música é a expressão sublime do pensamento. Então, a exemplo de Jesus, né? Que falava o tempo todo por poesia. Eu acho que se ele falasse com música o tempo todo, ia ficar meio estranho, né? Então, ele acabou falando por poesia. Mas imaginem o que é comunicar através de musicalidade. Então, bem fora, né? Bem diferente da nossa realidade. E o Leon também comenta que a música desempenha um grande papel na inspiração profética e religiosa, porque coloca ritmo na emissão fluídica e facilita a ação dos espíritos elevados. Então, digamos lá que tem um momento de passe, né? Eu perdi as conversas aqui, gente. Vou continuar então. Então, no momento... Felipe, vai lendo aí e respondendo. Então, digamos, está no momento de passe, né? A gente está emitindo fluidos. A música, ela dá um ritmo à emissão fluídica. Então, isso facilita a ação dos nossos amigos espirituais. E Leon fala, né, que tem que confessar que os espíritas estão muito carentes de música, né, na época e hoje também, já deu uma melhorada, mas ainda estamos carentes, né. E aí fala desde a época, né, como tem estudos, né, se vocês colocarem no YouTube, não sei se você já viu, Felipe, tem um vídeo que é uma placa metálica e aí tem areia em cima. E aí é aplicada uma frequência, isso, e aí a frequência cria desenhos, né, na placa. Então quem puder procurar no YouTube, eu não sei nem como tá o nome para poder indicar para o pessoal dar uma olhada. Também tem estudos da questão da molécula d'água, né, quando é colocada com um determinado tipo de música, em contato com uma música clássica, em contato com outro tipo de música, o efeito na molécula d'água, né. Então, já tem vários experimentos aí que mostram que o que causa a vibração, né? O que a vibração causa na matéria. Então, o som, o ritmo, a harmonia são forças criadoras. É possível modificar a matéria através dessas forças.
E aí, Leon coloca que se nós pudéssemos calcular o poder das vibrações sonoras, avaliar sua ação sobre a matéria fluídica, sua forma de agrupar os turbilhões de átomos, chegaríamos a um dos segredos da energia espiritual. Então, Jesus era um músico fantástico, entendeu? Porque ele conseguia manipular os fluidos, ele conseguia manipular tudo. A gente não escutava a música dele, né? Porque era uma música celeste. Mas, fala, Felipe. Inclusive nas curas. Exato, exatamente, é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Porque se a gente vê que numa placa metálica, o Alex falou que até nas plantas já fizeram experiências, eu também já vi, Alex, de pegar uma plantinha e ficar falando palavras ruins, e aí uma plantinha fica falando palavras boas. A que tá boa fica bonita, a outra morre, né? Tem um monte de experimentos desse tipo. E a Geila, saudades. E então, se uma placa de metal com uma vibração e com areia já faz, né, aqueles desenhos bonitos, se a gente falando para uma plantinha já consegue deixar a plantinha viva ou morta, se a molécula d'água exposta a um tipo de música fica com uma forma bonita, e a outro tipo de música mais violenta fica com uma forma mais não sei que palavra usar, né? Deturpada, assim. Deturpada, né? Seria. Ela fica desarmonizada. Então, a gente vê que isso é a música, na verdade, né? A harmonia, melhor dizendo, que está acima da música, é um dos segredos do universo. Então, por isso que Jesus era o músico dos músicos. Ele era capaz de curar, ele era capaz de manipular fluidos. Tudo isso através da vibração, tudo isso através do ritmo. Então, esse conceito de harmonia é muito além do que a gente imagina, né? E o conceito de música também é muito além do que a gente imagina. A gente ainda aqui na Terra faz um rascunho do que é a música celeste, porque a gente ainda está caminhando na nossa evolução. Então, no final, a mensagem, né, que mais importa aqui é que a música é um trabalho dentro do espiritismo. Não é apenas uma mostra, né? Não é apenas um show, mas é um trabalho. É um trabalho que a gente tem a capacidade de manipular fluidos, que a gente tem a capacidade de facilitar o trabalho dos amigos espirituais que estão mais desenvolvidos que a gente a emitir fluidos e nos trazer até curas, né? Através da arte. E... Uma apresentação de arte espírita, quando os artistas estão com a intenção voltada para o trabalho da caridade, para o trabalho de contribuir para as pessoas que ali estão, ela é muito mais do que uma apresentação artística. Ela é esse trabalho que favorece a atuação da espiritualidade superior, que favorece a transformação de sentimentos, a abertura de percepção em relação à vida, em relação a horizontes, a sensibilizar sentimentos. Então, é um trabalho muito importante, não é só uma apresentação artística, mas um trabalho, né? É um trabalho que está sendo feito. E é por isso que é tanto comentado, que vaidade e orgulho não entram. Porque com vaidade, com orgulho, o foco vai estar em si mesmo. Então eu vou estar ali preocupada se eu estou maravilhosa, se está tudo lindo, se eu estou cantando perfeitamente, e eu não estou sentindo. Então eu não estou sentindo a harmonia. Então, a base da música espírita é sentir a harmonia primeiro, para então poder transmitir a harmonia. É o que foi falado antes, né? Não tem como explicar aquilo que você não sente. Então, como que eu vou passar a harmonia se eu não estou sentindo a harmonia? E para finalizar essa parte de estudo, eu separei aqui o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente ver a ligação
Lá em cima a gente falou do senso artístico, né? Que é a ligação da luz, do som. E como o Felipe tinha comentado, acabei pulando essa parte, né? Que existe uma relação entre as notas e as cores. Então, isso também comenta bastante no livro, que os artistas aí de plantão leiam o livro, que é maravilhoso. Dá uma grande noção de como a gente não sabe nada de música ainda. Como que a gente tem muito que aprender sobre a harmonia, que tá tudo ligado, né? Com cheiros, com as luzes, cores. E aí o Espírito de verdade, né? O Cristo fala assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Então a gente já observa nessa fala o quê? Harmonia, ritmo, exército, ritmo, né? Que recebem as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra. E semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Então as luzes, né? Ele traz as luzes, esses espíritos iluminando os caminhos em ritmo. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas. Não vou nem falar, né? As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Então, gente, quando a gente está falando de música, a gente está falando de algo muito maior. A harmonia é algo muito maior. A gente está falando da criação, de como os mundos são manejados pelos espíritos superiores. Tudo através da harmonia. Entre som, luz, vibração, música. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do seu coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então nós vamos para uma musiquinha, né? Agora que a gente aprendeu bastante aí sobre música, harmonia, vibração. Música aliada a palavras, a uma história que fala de uma passagem do Evangelho. A passagem da cura da mulher com fluxo de sangue. O meu violão não vai ser bonito que nem o do Tim, tá, gente? Né? A música é do Tim Vanessa, a letra do Tim e do Tim Gladys. Vanessa. Quem me tocou, pois eu senti saindo de mim uma virtude em meio à multidão. Perdão, Senhor, me entrego a ti, pois te toquei buscando saúde e logo meu sangue estancou. Quem me tocou, quem me curou, a esperança os liga ao céu. Toque divino nas vestes do amor. A ternura é o orvalho ao sedento viajou. O sol da escuta é o agasalho a quem precisa de calor. Vai em
paz, minha irmã. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Demais. E aí, para onde vai o coração, né? Para onde vai o nosso sentimento nessa hora? Ouvindo a harmonia, as notas, a voz, a história, a música em si que fala, né, dessa cura. E quando a gente vai ver essa e quando a gente vai ver essa história, ela é uma história muito marcante, ela é muito forte, porque ela está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, 21, Mateus 9, 18 e Lucas 8, 10, 8, 40, perdão. E sempre que a gente vai olhar uma passagem de cura no Evangelho, é sempre o exercício de olhar para muito além da cura física. Não se trata só... Ah, Márcia, tá vendo? A gente tem que trazer a Raíssa para os eventos de arte aqui da Fergs aqui. E sempre que a gente vai olhar a cura, é sempre um olhar para além da cura física. Sempre é um olhar para o espírito imortal. E quando a gente vai falar dessa mulher aqui, a gente não está falando só de uma mulher, a gente está falando também de um traço característico do espírito imortal. Ou, por exemplo, a feminilidade que há em nós, que há em todo ser. Né? Essa força, essa potencialidade. Que traços dessa característica que a passagem vai nos trazer e nos falar que estavam enfermos ali. E mais um detalhe, né? Quem me tocou, pois eu senti saindo de mim uma virtude em meio à multidão. Né? Porque ela sai, ela vai em busca de Jesus porque ele estava passando com uma multidão na volta pelas ruas da cidade onde ela morava. Então ela vence uma dificuldade, uma exclusão social que havia, porque ela, eu vou falar disso agora, a condição dela fazia com que ela não pudesse sair à rua. Qualquer semelhança é mera coincidência com o que a gente está vendo. E ela vence uma situação social para conseguir tocar em Jesus. Né? Então, e quando ela toca, Jesus para e fala, quem me tocou? Pois eu senti saindo de mim uma virtude. E ela então, perdão, Senhor, me entrego a ti, pois te toquei buscando saúde. Ela, quando ela faz esse gesto, é um gesto muito forte, porque ela reconhece que ela estava num lugar que socialmente ela não deveria estar. Inclusive, ela podia ser apedrejada por estar ali. Mas, olha por quê. A enfermidade, como eu falei, quando a gente vai olhar uma passagem de cura, é uma cura para muito além. Tá? Não é só uma cura física. Mas, a passagem fala que ela experimentava essa enfermidade, essa hemorragia, esse fluxo de sangue que não cessava nunca, que era constante, há 12 anos. Então, fazia 12 anos que ela estava nessa condição. Mas, além de ser uma enfermidade que provavelmente ela se sentia fraca, ela se sentia né, com aquele incômodo ali o tempo inteiro. Para muito além disso, o que representava? Aí é legal a gente pegar... eu peguei aqui um comentário sobre o Novo Testamento, do Craig Kinner, que ele vai dar um pouco da noção do tamanho desse gesto. Porque pode parecer um gesto simples. Tem uma multidão passando,
Aí ela ouve falar que Jesus estava ali e ela vence tudo e vai lá e consegue tocar. Nossa, um gesto simples. Felipe, Não, e tem a questão também de que a mulher quando estava menstruada era considerada impura, né? isso. Então, É, ninguém podia chegar perto dela nem encostar dela. Então, a mulher estava sangrando há quantos anos aí? isso, É 12 12, anos. 12 anos. 12 anos, Isso. imagina isso, né? Com um É, fluxo constante de sangue há 12 anos. Então, ela é, estava, digamos, impura há 12 anos. Então, imagina o sofrimento daquele ser, né? isso. E É aí isso que o. na verdade, ela que não podia, né, tocar, que não podia, na verdade, ninguém podia tocar nela para não ficar impuro como ela, vai lá e toca Jesus. É. É isso que o Craig, que o Kinner aqui, vai dar a noção do tamanho desse gesto. Porque, primeiro, é uma enfermidade que ela tinha, né? É uma hemorragia. Algumas passagens falam, tem como título, em algumas traduções da Bíblia, a mulher hemorroíça, né? Que tem esse fluxo constante. Então, tem a questão da fraqueza. A passagem fala que ela tinha gastado todos os seus recursos para tentar uma cura e não conseguia essa cura. Ela gastou todos os recursos materiais disponíveis que ela tinha com médicos e tal, e ela não conseguiu essa cura. Olha como é uma cura que é muito além, não é só uma cura física aqui que a gente está falando. O Kinner, ele fala assim, ó, calcula-se que a enfermidade dessa mulher fosse um período menstrual com duração de mês inteiro, é o que eu estava falando. Isso a tornava, aos olhos da lei que regia, a lei religiosa, que era o que regia aquela sociedade, ela permanentemente impura. Um problema social e religioso, além de físico. Então não era só uma doença que ela enfrentava, física, o problema físico dela. Tinha uma questão social e religiosa que agravava a situação dela. Se ela tocasse em alguém ou na sua roupa, tornaria essa pessoa cerimonialmente impura para o resto do dia. E para o judeu, para aquele povo, isso é algo extremamente importante e rígido, né? Por que tornava impura qualquer pessoa que ela tocasse, não deveria nem mesmo estar no meio daquela multidão. Ela nem deveria estar no meio daquele povo todo. Muitos mestres evitavam, por todos os meios, tocar em mulheres, para que acidentalmente não viessem a se contaminar. Assim é que Era mais ou ela... menos, trazendo para a época, era mais ou menos alguém estar com coronavírus e chegar numa galera e sair É, tocando em todo mundo, né? Não tem, isso, era isso. assim que ela era enxergada na época, né? Com a diferença que a enfermidade que ela tinha não era contagiosa fisicamente. A gente hoje experimenta uma situação em que a gente precisa se afastar, que a ciência nos explica, porque tem uma questão de contágio, né? A questão dela era uma exclusão social que não era um isolamento, era uma exclusão social. Não Era era na um cabeça deles era um contágio, mental, né? O contágio, Isso, porque acreditava-se que a pessoa que tocasse nela ficaria impura, né? isso. É nesse ponto que eu quero chegar aqui. Qual é a... Quem que está doente aqui? Quem que está enfermo? Ela fala assim, o Kinner fala assim, assim é que ela não podia tocar nem ser tocada. Provavelmente nunca se casou. Olha só, mais uma dor que talvez ela carregasse, né? Se ela assim desejasse, né? Se fosse um sonho, se ela quisesse ter alguma companhia. Provavelmente nunca se casou, ou então era divorciada, vivendo à margem da sociedade judaica. Num ato de escandalosa fé, ela toca na borda do manto de Jesus. Sem dúvida alguma, uma das borlas chamadas zizit, usada pelos varões judeus. Mas olha o detalhe, é que essa orla, onde ela toca, era uma orla que era tecida para os mestres para lembrar da necessidade de cumprimento da lei principal do judeu, que era amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, do cumprimento da espiritualidade mais profunda. Então,
ela vai e toca em algo que remete à necessidade do ser de cumprimento de uma lei de amor, de solidariedade, de caridade, sabe? E ela vence algo, ela com um ato de profunda coragem, ela vence uma situação de exclusão social. O sofrimento que ela passava não era só físico. Era um sofrimento, por exemplo, de preconceito, de exclusão. Ela era impura simplesmente porque ela estava doente. Então, ela era excluída da sociedade. Então, a pergunta que é, e é aqui que eu queria chegar no ponto que eu falei que ia voltar, tá? Como é que a gente pode chamar, o que a gente poderia dizer que é quando as pessoas querem se preocupar só consigo, quando elas não estão preocupadas se o outro está enfermo, se o outro adoeceu, ou se o outro está se sentindo excluído, está em sofrimento físico e psíquico. Como que a gente poderia chamar quando eu não me importo com isso? Quando eu me importo só com a minha saúde e com se eu tô puro, entre aspas. Alguém poderia dar uma ideia? Ó, o Vinícius falou em diferença. Eu tô pensando em chegar numa outra palavrinha. Tô provocando de propósito. Eu vou chutar egoísmo. Egoísmo. Aí, acertei. Aí, não era combinado. Não foi combinado. Eu quero ir para a questão 917 do Livro dos Espíritos. Para tosquice também. Indiferença, tosquice. Mas se a gente for pensar que o egoísmo é a raiz, é a origem de todas as chagas da humanidade, tudo isso aí que veio tem origem no egoísmo. Né? Olha o que o Kardec vai falar. Isso aqui é o comentário do Kardec à resposta dada à questão 917 do Livro dos Espíritos. Kardec diz assim: louváveis esforços, indubitavelmente, sem dúvida, se empregam para fazer que a humanidade progrida. Gente, a gente não está aprofundando muito a passagem, porque né, a ideia é a gente passar por assim, algumas ideias da música, né, que trata da passagem. Aí o Kardec diz assim: os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. E né? A gente vê aí muito estímulo aos bons sentimentos. A gente estava falando sobre a arte espírita até agora. A gente canta uma música que nos estimula a fraternidade. A gente vê muito estímulo ao bem e aos bons sentimentos. E aí ele diz assim: entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social da sociedade, a grande chaga. É um mal real que se alastra. Olha só. O que contamina? O que torna impuro? O que tornava impuro a criatura lá? Era uma preocupação com a forma, com o ritual. Né? A dor do próximo ali não importava. A dor do outro, eu ter que mudar o meu padrão, as minhas normas de conduta, porque o outro está em sofrimento, não passava pela cabeça da maioria daquela sociedade, né? Então a pessoa, os doentes viviam à margem, o enfermo vivia à margem. Quando a gente lê o livro Boa Nova, por exemplo, a gente vê que muitos dos apóstolos tinham essa mentalidade. Que a semana passada a gente falou sobre isso no Evangelho aqui, né? A gente falou sobre isso, que muitos acreditavam que Deus se manifestava só pelas pessoas saudáveis, na virtude, né? na aventura, na alegria. E aí o doente era alguém que estava assim, estava pagando pelos seus erros. Então ele que se virasse, né? E é interessante de ver como que essa doença que ela carregou por 12 anos fez com que no momento que ela chegasse num ponto, eu diria, de harmonia. Porque ela conseguiu tocar o Cristo e receber a harmonia do Cristo, receber a cura. Então, a dor transformou ela de uma forma que ela foi capaz de receber a cura. Isso talvez é para falar mais no final, né? Isso. Mas então, continuei. Daí, o Kardec, ele diz assim: é um mal real
o egoísmo, que se alastra Oi, Mônia. por todo mundo, se alastra por todo mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima, cada criatura. Cumpre, pois, combatê-lo. Olha só, combater o egoísmo como se combate uma enfermidade epidêmica. O egoísmo é uma epidemia na sociedade. É interessante como que a enfermidade, ela materializa algo que vai dentro de nós. Muitas vezes. Isso Emmanuel vai falar no livro Pensamento e Vida. No Pensamento e Vida tem um capítulo que o Emmanuel fala sobre enfermidade. E aí ele fala que tem algumas que estão muito atreladas ao nosso físico, né? A problemas que nascem conosco, que são puramente orgânicos. Mas ele diz assim, a grande maioria, a quase totalidade, está atrelada ao nosso psiquismo, à nossa mente. Ele fala isso no Pensamento e Vida. Ele vai dizer, por exemplo, que toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante martelada sobre uma engrenagem de máquina sensível. E toda aflição, por exemplo, cultivada, é como ferrugem destruidora, prejudicando o funcionamento. Aí ele fala de tensão mental que acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Ele fala que o pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. E ele vai refletindo sobre como a nossa desarmonia interior gera a desarmonia física também. E como que a nossa busca por harmonizar o nosso íntimo favorece também a harmonização do físico, né? Ela favorece essa cura que vai muito além de uma cura física. Aliás, qual é a nossa maior enfermidade? É uma dor física, é uma doença que chega, que por vezes nos convida a um redirecionar a rota. E a gente está experimentando agora no mundo um momento em que a humanidade inteira está sendo convidada a redirecionar o seu caminho, o seu caminhar, num rumo de mais harmonia, de mais solidariedade, de mais cooperativismo, de trabalhar em regime de cooperação, de sensibilidade ao próximo. O Kardec fala que o egoísmo é uma epidemia, que ela se alastra. Ele diz assim, cumpre combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos. Ir à origem do mal. Procurem-se em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana, das favelas, das periferias, aos bairros nobres, às mansões. Todas as causas, todas as influências que, ostensiva ou ocultamente, excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Então, desde a periferia e do bairro mais pobre até a mansão mais luxuosa do bairro mais nobre, há ali ações ocultas ou escancaradas de egoísmo. E é nessa chaga que a gente precisa combater. É essa cura que a gente precisa buscar. É essa cura. É interessante assim, algumas curas do Evangelho se dão num ambiente particular. Se dão a sós. Em que só está presente Jesus e no máximo os discípulos ou no máximo a pessoa que é curada. Essa é uma lição que diz respeito à individualidade do ser. Mas há curas que acontecem em meio à multidão, em frente a todos, em lugares públicos. Essa é uma cura que diz respeito à coletividade também. Porque é uma cura que diz respeito a uma doença que não é só do indivíduo. É uma doença, é uma enfermidade social. Então aquela sociedade, quando ela está indiferente à dor do outro, é uma sociedade enferma. Uma sociedade que se faz indiferente a alguém que morre de fome, e isso a gente aprende no livro dos Espíritos também, né?
Se alguém lembrar a referência, quando Kardec fala, eu não estou me lembrando de cabeça agora, mas ele fala que numa sociedade que permite que alguém morra de fome, a gente está muito longe ainda. A gente está ainda muito primitivo. Uma sociedade que permite que que a gente não se importa, que tem pessoas atravessando moléstias, dificuldades que estão sendo colocadas à margem, que tem pessoas que estão passando por cima das outras, nós estamos enfermos. E qual que é o movimento que ela faz aqui? O que a música fala? Desse movimento que ela faz na direção do Cristo. Mas que movimento é esse? É só aquela mulher que se moveu? Ela fala da nossa necessidade de vencer essa multidão de chagas, essa multidão de enfermidades que às vezes nos impedem de aproximar nossa vida da profunda vivência do Evangelho. Então esse gesto de ir na direção da orla e tocar é o gesto de alguém que toma a decisão. Eu não quero só estar na volta do Cristo. Eu não quero só caminhar na volta de Jesus porque Jesus é famoso, é conhecido e eu estou aqui. Porque a gente vê hoje muitos caminhando ao lado, à volta, se aproximando de Jesus com finalidades outras que não seja curar a nossa própria chaga. A gente tem moléstias aqui dentro que precisam ser curadas. A pior delas é o egoísmo. O egoísmo é um mal epidêmico que a gente precisa curar em nós. Então, quando eu faço um gesto de me aproximar de Jesus e tocar nessa orla, eu estou dizendo assim, mestre, eu quero cumprir os teus mandamentos, a tua lei, o teu jugo, a lei de amor, a lei de caridade, a lei de perdão, de tolerância, de amor ao próximo. Esse gesto dela fala da nossa trajetória de vencer essa multidão que tenta nos impedir de aproximar o coração do Cristo. O que vocês acham? Eu acho que faz sentido isso? Que ela fala, a esperança nos liga ao céu. Então é alguém, e nesse afã a gente se movimenta com esperança de renovação. Com esperança de que o egoísmo é algo que eu posso extirpar de mim. Que eu posso transformar passo a passo. É esse mover-se. A esperança nos liga ao céu. Toque divino nas vestes do amor. Porque e quantos, Felipe, a partir desse toque dela, quantos foram motivados também a buscar o Cristo, né? Porque como você falou, é uma lição que foi dada para todos aqueles que estavam ali à volta, inclusive para os apóstolos, né? Que estavam junto. Hoje, não sei se a Fabi tá escutando aí, a gente fez uma reunião no grupo de dança espírita, e aí a Fabi estava comentando que tinha uma pessoa que estava muito desesperada com a situação atual, e aí ela foi dando umas dicas, né? Não, põe uma música boa, né? Justo do que a gente estava falando, né? Põe uma música legal. Primeiro, ela falou, desliga a TV. Tira as notícias ruins da sua vida. Põe uma música boa, e aí a pessoa seguiu as instruções, beleza, depois comentou com ela, me senti muito bem, consegui produzir depois disso, e ela falou assim, então multiplica isso. E aí, depois a pessoa disse que conseguiu acalmar uma outra pessoa que estava desesperada. Então eu achei muito interessante isso, né? Como esse nosso movimento de buscar o Cristo acaba incentivando tantos outros movimentos, né? E isso nos faz refletir na nossa posição no momento atual, né? O que a gente está buscando, né? Nesse momento. E pensa, né? Estava pensando também, assim, o quanto que essa multidão, se a gente pensa nessa passagem, na letra da música, como uma grande parábola da nossa vida de espírito, da nossa trajetória espiritual, eu e espírito, né? Então o meu sentimento no Evangelho, quando aparece a figura feminina,
faz uma relação também muito com o sentimento, com a emotividade, né? Com essa sentimentalidade. E como que anda o nosso sentimento? Como que ele está nessa parábola aqui? E se a gente pensa que durante várias reencarnações a gente talvez tenha sido cristão e tenha caminhado na volta do Cristo, talvez se aproximando dele com um pensamento muito ritualístico. Eu cumpro rituais, eu cumpro o que certas normas me dizem, né? Mas eu me aproximo dele sem a disposição dessa cura, ou de efetivamente seguir o que ele ensina, o que ele preceitua, né? E essa mulher vence tudo. Ela vence o medo, ela vence a exclusão social, ela vence a sua fraqueza. É bem, eu acho que a letra mais ou da menos música, quando ela fala... aquela... Quando o cego chega para Jesus e Jesus pergunta para ele o que ele quer. E a princípio pode parecer óbvio que o cego vai querer enxergar, mas não é tão óbvio. Isso. Porque às vezes a gente tem uma dor, às vezes a gente tem uma dificuldade, a gente não quer ser curado, a gente gosta daquilo. Eu gosto de receber cuidados, eu gosto de estar doente, eu gosto de me fazer de vítima, e às vezes até no inconsciente isso, a gente se acostuma naquela situação de se vitimizar e não quer sair dela. Então precisa esse movimento de tocar o Cristo, a gente precisa abrir mão de alguma coisa, a gente precisa dizer assim, nossa, eu cansei, entendeu? Eu não sei do que essa mulher abriu mão, mas quando ela falou, eu cansei dessa sociedade, eu cansei de tudo, eu quero saber, eu vou tocar no Cristo porque eu quero ser curada. Então, é esse movimento que é difícil de fazer. Se a gente parar para observar a nossa vida, o que não está bom, que dores que eu tenho, o que me inquieta ainda, e o que eu preciso abrir mão para eu poder tocar o Cristo e receber essa harmonia. O Emmanuel... Tem um comentário aqui do Fábio. Vale lembrar também que os cristãos que eram condenados ao sacrifício nos eventos de Nero, antes de virarem tochas humanas e alimentos para os leões, eles elevavam o espírito com cânticos de louvor. Isso. Boa! Né? Inclusive tem... Tradição iniciada por Maria de Nazaré, segundo o relato de Humberto de Campos, no último capítulo do Boa Nova. Maria de Nazaré inspira a uma... agora já foi. Em espírito, inspira a uma cristã que entrar, e aí dali para frente a tradição de entrar cantando deu início às tradições cristãs, né? Então, realmente, Maria de Nazaré inspira e eles cantam as suas dores, né? Cantam os martírios. E estava pensando, Raíssa, isso que tu falou, porque são padrões, são hábitos mentais, né? Hábitos de pensamento que se estabelecem no ser. O Emmanuel fala, no prefácio do Vinha de Luz, que nós nos viciamos em emoções. Que a gente se vicia em determinadas emoções. Então a gente precisa se nutrir de tristeza, por exemplo. Eu vou me nutrir da necessidade de me sentir coitadinho, pobrezinho, né? De me sentir rebaixado. Então, às vezes, o que faz a gente ter esse levante, nos movimentarmos, é a dor. Ou é uma enfermidade que chega para nos dizer... E aí que é o desafio, eu acho, Felipe, o tempo que a gente vai precisar ficar nessa situação até acordar. Porque ela precisou de 12 anos. Poderia ter sido menos? Poderia ter acordado antes, ter largado esse sentimento que ela estava segurando, que a fazia sentir essa dor?
Então, às vezes, tem muitas provas que provavelmente a gente passaria muito mais rápido se a gente conseguisse identificar onde que a gente está viciado, né? Em que sentimento a gente está se viciando. E ali no final da música fala, foi a tua fé que te salvou. Então, não era todo mundo que Jesus curava. Inclusive, com o cego ele pergunta, o que você quer? Né? Porque se ele não quisesse ser curado, ele não ia ser curado. Então, Jesus sempre falava, depois da cura, foi a tua fé que te salvou. Porque quem foi até ele queria ser curado em primeiro lugar. Uhum. Tu vê que é interessante, né? Porque para ela, no caso dela, a cura ela é instantânea. E no caso do cego, Jesus pergunta. Então, olha como que acontece, né? A dinâmica, como que cada um tem uma necessidade. Talvez a pergunta para ele fosse necessária para perceber se ele sabia o que realmente ele queria. Se a resposta, o Emmanuel, quando comenta essa passagem, ele fala que o cego soube responder em benefício próprio, mas muitos de nós, diante dessa pergunta, responderíamos em prejuízo nosso, porque a gente não sabe o que realmente precisa. A gente não tem noção do que realmente a gente necessita, né? Então, e essa mulher, tudo que ela venceu para conseguir estar ali, já demonstrava, né? E a fé dela, né? Por isso que eu acho bonita essa frase, né? A esperança nos liga ao céu. Porque foi a esperança dela que fez ela conseguir se ligar ao Cristo. A esperança nos liga ao céu, toque divino nas vestes do amor, né? E eu acho tão bonita quando a música fala, né? A ternura é o orvalho, ao sedento viajor, né? É tão bonito, né? O sol da escuta é o agasalho. A quem precisa de calor. Olha, é linda demais a música. Mas é muito bacana, gente. Eu acho que são profundas lições. Claro, a passagem em si, ela é profunda. A gente teria muita coisa para falar dela, assim, mas eu acho que a gente conseguiu trazer os aspectos-chave, assim, dessa passagem, né? E para a gente pensar, acho que a nossa grande reflexão né, a gente pode levar essa reflexão. Qual é a cura real que a gente necessita? Qual é a cura que nós estamos em busca? Nós, individualmente e socialmente. Qual é a maior enfermidade? Qual é a enfermidade que a gente precisa curar? Segundo Kardec, a nossa maior enfermidade é o egoísmo. E o egoísmo se alastra e se materializa de diferentes formas. Ó, a Valentina acompanhando, perguntando se terá mais música. Olha, vai agora. Bom, agora que a gente, né, já fez toda uma análise da música do Tim Vanessa, a gente já viu como o Espiritismo é uma fonte de inspiração, né? E como são inspirados Tim e Vanessa, né? São letras maravilhosas, músicas maravilhosas. O Gladstone, né? A letra do Gladstone. Exatamente, é fantástico. Eles são uma super referência para a gente entender um pouquinho de harmonia aí. Mas no final, a mensagem é que a harmonia, e se nós quisermos ser bons músicos, a harmonia está dentro da gente, né? E tá aí o primeiro passo, cortar o egoísmo, o orgulho e a vaidade, né? Que nos impedem de conectar com os espíritos superiores, né? Então vamos tocar mais uma musiquinha, né? Vamos. Como nosso encerramento. Já saí de novo ela, né? Já saí de novo ela, né? Já saí de novo? Né? Vamos outra. Tem tanta música aqui. Vou fazer uma live só de música. Deve pedir uma live só de música. Deus está aqui nesse momento.
Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. Oh, é Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ainda noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Isso aí, pessoal. Nossa. Muito obrigada pela presença de todos. Abração no coração. Boas vibrações. Que tenham uma ótima semana. Valeu. Até. Um abraço. Tchau. Valeu, Márcia. Valeu. Abração.